O grito do pai ecoou pelas paredes de pedra da quinta familiar em Arcos de Valdevez, no Minho, como um trovão que partia o silêncio da noite de verão. Vocês não são mais meus filhos. Saiam da minha casa e nunca mais voltem, sodomitas. Tiago e Pedro, gêmeos idênticos de 20 anos, ficaram paralisados diante da mesa ainda posta com o bacalhau assado e o vinho verde da própria adega, os rostos pálidos enquanto a mãe cobria a boca com as mãos trêmulas e a irmã mais velha murmurava uma oração entre dentes. O ar ficou denso, carregado de cheiro a azeite e a medo, e Tiago sentiu o peito apertar-se como se uma mão invisível o esmagasse. Ele, o mais sensível dos dois, tinha ensaiado aquelas palavras durante meses, mas nada o preparara para o ódio puro nos olhos do pai. Pedro, sempre o mais impulsivo, agarrou o braço do irmão e respondeu com voz firme apesar do tremor: Pai, não escolhemos isto. Somos quem somos desde sempre. Mas António não ouviu, levantou-se da cadeira com tanta força que ela caiu para trás, apontando para a porta como se expulsasse o demónio. Fora! Vocês envergonham esta família, envergonham Deus e a aldeia inteira. Maria, a mãe, tentou intervir, as lágrimas já escorrendo pelo rosto redondo que envelhecera cedo com o trabalho na vinha. António, por amor de Deus, eles são nossos meninos, mas o pai virou-se para ela com o dedo em riste. Cala-te, mulher. Se os defendes, também sais. A irmã, Clara, ficou sentada, os olhos baixos, incapaz de olhar para os irmãos que tinham sido seus companheiros de brincadeiras na infância, quando corriam pelos vinhedos e partilhavam segredos à noite no quarto comum. Tiago sentiu um nó na garganta que ameaçava sufocá-lo, lembrava-se das noites em que ele e Pedro choravam baixinho, convencidos de que eram doentes, de que o padre tinha razão quando falava dos pecados contra a natureza. Tinham crescido a esconder olhares para rapazes na feira, a fingir interesse por raparigas da aldeia para não levantar suspeitas. Agora, a verdade saíra como uma libertação amarga. Eles subiram as escadas estreitas de madeira que rangiam sob os pés, o coração aos saltos. No quarto partilhado desde bebés, arrumaram rapidamente 2 mochilas velhas com roupas, o pouco dinheiro poupado de trabalhos ocasionais na vindima, um caderno onde Tiago desenhava os seus sonhos de ser designer gráfico e uma fotografia da mãe sorridente que Pedro guardava como talismã. Cada gesto doía, o quarto cheirava à infância, a lençóis lavados com sabão de alecrim, a conversas sussurradas sobre o futuro que agora se desfazia. Vamos sobreviver, Tiago, murmurou Pedro enquanto fechava o fecho. Juntos, como sempre. Tiago acenou, mas por dentro sentia-se partido ao meio, o medo do desconhecido misturava-se com uma estranha sensação de alívio, como se finalmente respirasse depois de anos preso. Desceram as escadas em silêncio. A mãe esperava no corredor escuro, os olhos vermelhos, e abraçou-os rapidamente, o corpo quente e familiar contra o deles. Deus vos proteja, meus filhos. Escrevam quando puderem. O pai não apareceu, ficou na cozinha, o punho cerrado sobre a mesa. A porta da rua fechou-se atrás deles com um baque surdo, e a noite de verão envolveu-os, quente mas fria por dentro. Caminharam pela estrada de terra até à estação de comboio mais próxima, a chuva fina começando a cair, molhando as mochilas e as faces. No comboio para Porto, sentados lado a lado, Tiago encostou a cabeça no ombro do irmão e chorou em silêncio, enquanto Pedro olhava pela janela, o maxilar tenso, a raiva a ferver como o vinho que o pai tanto orgulhava. Eles não nos merecem, disse Pedro baixinho. Vamos construir a nossa vida. Chegaram a Porto ao amanhecer, exaustos e famintos. A cidade grande intimidava-os, as ruas movimentadas, os autocarros ruidosos, os prédios altos pareciam outro mundo comparado com a aldeia onde todos se conheciam. Encontraram um albergue barato perto da estação, um quarto minúsculo com 2 camas estreitas e cheiro a mofo. Sentados na cama, comeram pão seco que tinham trazido, e Tiago sentiu o peso da solidão cair sobre si como uma manta pesada. O que vamos fazer agora, Pedro? Não temos nada. Pedro apertou-lhe o ombro. Arranjamos trabalho. Qualquer coisa. E um dia voltamos, mas de cabeça erguida. Passaram o dia a percorrer ruas, distribuindo currículos em cafés e lojas, o estômago vazio e o coração mais vazio ainda. À noite, no albergue, Tiago não conseguia dormir, revia o rosto do pai, ouvia as palavras de rejeição, questionava-se se Deus realmente os odiava como o padre pregava. Pedro, ao lado, fingia dormir, mas Tiago sabia que o irmão também lutava contra as lágrimas. Nos dias seguintes, mudaram-se para Lisboa, atraídos pelas histórias de uma comunidade maior, de pessoas como eles que viviam abertamente. O comboio para a capital foi longo, cheio de desconhecidos que olhavam para os 2 rapazes idênticos com curiosidade. Em Lisboa, encontraram um quarto partilhado num prédio antigo no Bairro Alto, pago com o pouco dinheiro que restava. Tiago conseguiu um emprego como ajudante de cozinha num pequeno restaurante, Pedro como carregador no armazém. O trabalho era duro, os horários longos, mas era liberdade. Aos poucos, descobriram bares discretos onde rapazes como eles se reuniam, conversavam baixinho,
partilhavam olhares que não precisavam de explicação. Tiago sentiu pela primeira vez que talvez não fosse um monstro. Pedro começou a sorrir mais, a falar de planos. Mas a saudade da mãe apertava o peito todas as noites, e as palavras do pai ecoavam como uma ferida aberta. Os primeiros meses em Lisboa foram um turbilhão de exaustão e descobertas. Tiago acordava cedo para o turno na cozinha, as mãos cheias de bolhas de tanto cortar legumes, enquanto Pedro voltava do armazém com as costas doridas mas o espírito mais leve. No fim do dia, encontravam-se no quarto apertado, partilhavam um prato de arroz com feijão e falavam baixinho sobre o dia. Hoje um cliente sorriu-me de uma forma diferente, confessou Tiago uma noite, o rosto corado. Pedro riu baixinho. Vai com calma, irmão. Não estamos na aldeia. Aos poucos, a cidade começou a moldá-los. Encontraram um grupo de amigos na comunidade LGBT através de um café discreto perto do Chiado, homens e mulheres que tinham passado pelo mesmo, que contavam histórias de famílias que os rejeitaram e de como reconstruíram vidas. Tiago ouvia, fascinado, e pela primeira vez sentiu que pertencia a algum lugar. Um dia, num passeio pelo Terreiro do Paço, Tiago conheceu Rui, um jornalista freelance de 25 anos com olhos castanhos calorosos e um sorriso que fazia o mundo parecer menos pesado. Conversaram horas sobre livros, sobre arte, sobre o peso de crescer diferente numa terra onde o silêncio era lei. Rui não pressionou, ouviu as histórias da aldeia, da expulsão, e disse simplesmente: tu mereces ser feliz, Tiago. Não precisas de pedir permissão. Pedro, por sua vez, encontrou em António um músico de rua que tocava guitarra no Rossio, alguém que entendia a raiva contida que Pedro carregava. Os encontros eram inocentes, cheios de conversas profundas e passeios ao longo do Tejo, mas para Tiago era um despertar. Pela primeira vez, permitiu-se sentir sem culpa. Porém, nem tudo era luz. Um sábado à noite, num bar pequeno, Tiago ouviu um comentário sussurrado por um estranho: olha para aqueles dois do Minho, parecem saídos de uma novela. A vergonha voltou, forte como no dia da expulsão. Voltou para casa cedo, trancou-se no quarto e chorou, questionando se algum dia escaparia ao olhar dos outros. Pedro encontrou-o assim e sentou-se ao lado, sem dizer nada, apenas abraçando-o como quando eram crianças e o pai os castigava por brincadeiras inocentes. Somos fortes juntos, murmurou Pedro. Eles não nos definem. Aos poucos, Tiago voltou a sorrir, mas a ferida interior latejava. O trabalho melhorou. Tiago subiu de ajudante para auxiliar de confeiteiro no restaurante, descobrindo um talento para criar doces que faziam os clientes voltar. Pedro mudou para um emprego no armazém de materiais de construção, onde o patrão valorizava a sua força e honestidade. O dinheiro começou a entrar, suficiente para um apartamento melhor no Martim Moniz, com vista para o castelo. As noites eram agora preenchidas com risos e planos, falavam de estudar à noite, de sonhar com carreiras que os fizessem orgulhosos. Tiago inscreveu-se num curso noturno de design gráfico, Pedro num de enfermagem. A cidade abraçava-os, mas a família doía como uma sombra. Cartas da mãe chegavam esporadicamente, cheias de tenho saudades, e o pai não quer que eu escreva, mas nunca uma palavra de aceitação. 2 anos passaram como um rio que leva pedras. Tiago terminou o curso de design e conseguiu um estágio numa pequena agência no Chiado, onde criava logótipos que falavam de liberdade e cor. Pedro concluiu o curso de enfermagem e começou a trabalhar numa clínica que atendia jovens em crise, muitos deles como eles próprios tinham sido. Os parceiros tornaram-se parte da rotina, Rui e António juntavam-se aos jantares simples no apartamento, conversas que duravam até de madrugada sobre política, amor, o futuro de Portugal após a Revolução Tranquila. Tiago sentia-se vivo, o toque da mão de Rui na sua era uma âncora, um lembrete de que o amor não era pecado. Pedro, mais reservado, encontrou em António uma calma que equilibrava a sua raiva antiga. Mas a vida trazia testes. Uma carta da irmã chegou, contando que o pai tinha tido uma queda na vinha e que a mãe chorava todas as noites. Ele pergunta por vocês às vezes, mas nunca admite, escrevia Clara. Tiago leu e sentiu o velho não voltar. Pedro amassou a carta e atirou-a ao lixo. Ele que sofra como nós sofremos. A discussão que se seguiu foi dura, cheia de lágrimas e acusações. Tiago acusava o irmão de ser duro demais, Pedro chamava Tiago de ingênuo. Acabaram abraçados, pedindo desculpa, mas a ferida familiar latejava mais forte. Rui ouviu em silêncio e depois disse: talvez um dia possas perdoar, mas só quando estiveres pronto. O trabalho floresceu. Tiago criou uma campanha para uma marca de vinho que celebrava a diversidade, ganhando o seu primeiro prémio pequeno. Pedro ajudou a organizar um grupo de apoio para jovens LGBT na clínica, vendo rapazes de aldeias como a deles encontrarem voz. As noites românticas com os parceiros eram simples mas profundas, passeios no Parque Eduardo VII, mãos dadas sem medo, beijos roubados no escuro. Tiago sentia o crescimento dentro de si, já não era o rapaz assustado da aldeia, mas um homem que escolhia o seu caminho.
Pedro, por sua vez, começou a voluntariar em eventos PRID, marchando com a cabeça erguida. 5 anos na capital transformaram-nos. Tiago era agora designer sénior numa agência reconhecida, com projetos que apareciam em revistas. Pedro trabalhava como enfermeiro especialista em saúde mental, ajudando famílias a aceitar os filhos. Os parceiros tornaram-se família escolhida. Rui publicou um artigo sobre direitos LGBT que ganhou prémio. António tocava em festivais pequenos. Mas uma traição quase os partiu. Um amigo próximo do grupo revelou segredos de Tiago a um jornal conservador, tentando expor a sua história. A dor foi profunda. Tiago sentiu-se novamente exposto, como no dia da expulsão. Pedro ficou ao lado, furioso, mas juntos confrontaram o amigo e escolheram perdoar, aprendendo que a confiança se constrói devagar. A mãe escreveu mais vezes, contando que a vinha enfrentava dívidas, que o pai envelhecia. Venham, por favor, suplicava numa carta. Tiago e Pedro discutiram durante noites, o desejo de voltar misturava-se com medo. Rui e António apoiaram, se for para curar, vamos juntos. O crescimento era visível, Tiago já não se questionava a cada espelho, Pedro já não explodia de raiva. Eram homens completos, com cicatrizes mas inteiros. O telefonema veio numa manhã chuvosa de outono. A voz da mãe tremia, o vosso pai teve um AVC. A vinha está em risco. Venham, meus filhos. Tiago e Pedro olharam um para o outro e souberam que o momento chegara. Prepararam a viagem com Rui e António ao lado, arrumando malas com roupas, documentos, o amor que tinham construído. No comboio para o norte, as memórias voltaram em ondas, mas agora com força nova. Chegaram à aldeia ao entardecer, o ar cheirando a terra molhada e a vinha. A mãe abraçou chorando, o pai no hospital com o olhar cansado. A semana foi de confrontos e lágrimas. O pai, fraco na cama do hospital, ouviu em silêncio enquanto Tiago e Pedro contavam os anos perdidos, o sofrimento, a força encontrada. Rui e António ficaram ao lado, mãos dadas abertamente. A decisão chocante veio no último dia, pagámos as dívidas da vinha com as nossas poupanças. Vamos modernizá-la, torná-la um lugar aberto a todos, incluindo casais como nós, com eventos e casamentos. Vamos viver aqui parte do tempo, cuidar de vocês, mas só se nos aceitarem completamente. O pai chorou pela primeira vez, murmurando perdão. A mãe abraçou-os todos. A aldeia murmurou, mas a família curava-se. Na mesa de jantar, com todos juntos, o riso voltou. Pode uma família reconstruir-se após anos de rejeição pela orientação sexual dos filhos, ou as feridas ficam para sempre? Verdadeiro ou falso?